Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Mulher Integral. Eu já esperei você fazer a sua voada, parece um pássaro abrindo as asas. Eu amo pássaros, amo. E, bom, já virou marca registrada, né? Claro. E nesse programa de hoje nós vamos falar sobre o futuro das mulheres no mercado de trabalho, mas numa abrangência um pouco maior, um pouco mais amplo, no sentido daquilo que o mercado de trabalho requer, da automação que já existiu e que ainda virá para propiciar essa entrada e esse alargamento da participação dela no mercado de trabalho, e como ficará a vida dentro de casa com a automação e pela participação ampliada dela no mercado de trabalho, né? Na semana passada nós falamos sobre a questão do encaminhamento acadêmico, né, de que houve aquela fala infeliz de que a mulher não pode crescer academicamente mais do que o marido, coisas bobas, né, completamente fora de propósito. E nós vamos falar hoje sobre emprego. Isso vai ficar muito claro, porque uma coisa é aquilo que ideologicamente se tenta e se pretende impor contra o avanço da mulher no mercado de trabalho, na própria sociedade. Outra coisa é a realidade que se impõe. Sim. Né? E graças a Deus a realidade ela é bem diferente e ela é muito mais favorável à mulher, no sentido de que esses avanços, essas conquistas, elas não retrocederão nesse momento, porque na verdade aquilo que já se caminhou dificilmente se andará para trás. Sim. Né? Dificilmente Assim andará para esperamos. trás. Por que a automação tem um papel importante na mulher no mercado de trabalho, no papel da mulher no mercado de trabalho e no poder da mulher no mercado de trabalho? Primeiro porque a automação no processo, né, industrial, no processo comercial, em todos os processos da vida, elas começaram a propiciar a entrada da mulher no mercado de trabalho em casa. Que parece um troço meio louco, mas a verdade é que quando a automação começou, lá atrás, ainda com uma sociedade e um mercado de trabalho muito masculinizado, essa automação começou a facilitar a vida da mulher em casa, né? Por exemplo, se imagina se hoje uma mulher casada com 2, 3 filhos em casa, ela tivesse que sair para o mercado de trabalho e, não obstante a necessidade de ir para o mercado de trabalho, ela tivesse que chegar em casa, ainda lavar roupa, pendurar roupa, secar roupa, fazer comida, lavar louça e tudo mais, né? Encerar, outro dia eu falei de enceradeira aqui no Futuramente, encerar o chão, né? Quer dizer, seriam maluquices, monstros, né? Ou seja, seria possível que essa mulher fosse para a rua trabalhar? Seria extremamente 24 difícil. horas seria pouco, né? Não, seria inimaginável. E aqui, lavar roupa que a gente tá falando é tipo aquele belo tanque, né? Não é botar na máquina, não é. Que isso aí qualquer um faz. Pois é, exatamente essa é a automação de que estamos falando. A partir do momento em que o processo de lavar a roupa foi automatizado pela presença das máquinas de lavar dentro de casa. A partir do momento em que a geladeira evoluiu para o freezer e a comida passou a ficar congelada para ser descongelada no micro-ondas. Outra automação para dentro de casa. A partir do momento em que a vida começou a ser facilitada, trocaram o chão das casas de assoalho para piso frio. Nossa, lá em Ninguém casa mais sabe encerou. que era ardósia verde. Nossa, gente, dava um trabalho. E do lado de fora era vermelha, cara, que terror que era. Passar aquele vermelhão, aquela cera vermelha, né? Nossa. Então, quando todos esses processos vão mudando, vai encurtando o tempo de trabalho dentro de casa, permitindo que a mulher, então, possa ir para o mercado de trabalho, né? E quando isso começa a acontecer, essa automação, então, ela começa lá atrás, ela entra na casa, ela propicia a facilidade da mulher ir para a rua, e a mulher que vai para o mercado de trabalho, ela chega com essas automações lá dentro, chegando frescas, pegando como colega de trabalho homens que bateram máquina, que escreveram os controles de estoque no Cardex. Quem tem mais de 50 anos vai saber o que eu estou falando, que é um Cardex. E aí faz aquelas planilhas à mão, aqueles papéis quadriculados, né? Eu costumo dizer que isso era o tempo da administração a lenha. E essa mulher chega no mercado de trabalho com essa automação chegando, é claro que ela vai ter uma vantagem, porque ela chega fresca, ela chega nova, ela chega sem preconceitos, sem
costumes anteriores que digam assim, eu não quero isso, ou preciso resistir a isso porque senão vou perder meu lugar no mercado. Na minha época não era assim, eu não aprendi assim, né? Ela já vai aprender o jeito novo, Ela né? já vai aprender o jeito novo. Ela já vai mergulhar naquilo que já está acontecendo. Ela participa do encantamento da modernidade. Coisa que o homem participa do medo contra a modernidade. Do ficar para trás, do não se adaptar, né? Se a chegada da mulher no mercado de trabalho, nessa amplitude que está chegando agora, tem vantagens, é exatamente porque ela entra, em vez de entrar resistindo, ela entra encantada. E o homem que está lá fica resistente, porque ele não quer largar o volante do carro que ele dirige, e os motoristas estão perdendo aos poucos necessidade, porque os carros começaram a ficar autônomos. Em vez de vários homens terem que fazer grandes digitações, agora as máquinas fazem a leitura e transpõem o texto ipsiliter, ipsiverbis, aquilo que está escrito à mão às vezes. Então, tem tanta resistência que você vai evitando, para evitar que a máquina tome o seu espaço, né? E a mulher não, a mulher entra no encantamento dessa modernidade. Mas só que isso vai durar muito pouco. Esse espaço de vantagem vai durar muito pouco, porque as gerações também que vêm uma atrás da outra, e aí independe de ser de homem ou de mulher, também vão chegar muito rápido, também vão chegar nessa novidade. Para eles não tem a questão da diferença dos gêneros, eles estão chegando novinhos, todos dois frescos, e também essa mulher, que mais ou menos hoje tem aí entre 30 e 50 anos de idade, na entrada e na saída do mercado de trabalho, também vai ficar para trás. Porque, vou falar um troço para você, por mais novinho que você seja, né? E você já vai ser atrasado da próxima geração. Não, eu já estou, não você. Já é um fato, um dado, né? Que eu tenho, assim, uns sobrinhos de 5 anos, né? Que, cara, ele dá, assim, um banho, assim. Ele dá um banho em mim, que às vezes eu falo, oi, querido, como é que é isso? Mas, assim, tá tudo bem também, porque naquilo que eu preciso, a tecnologia que eu preciso hoje para desempenhar meu trabalho, ou para estar conectada, assim, né, socialmente com as pessoas, eu tô chegando junto, né? Mas é óbvio, porque, assim, aí nesse aspecto não se trata somente de ser homem ou de ser mulher, é um conflito de gerações. Agora, qual é a diferença? É como eu me vejo como mulher nisso tudo que está acontecendo. Por quê? Tem muito daquilo que a gente vai respirando, que a gente vai acreditando, tipo, mulher não sabe dirigir, mulher não sabe estacionar, mulher não tem o raciocínio lógico. E aí, nesse sentido, podem ter mulheres que vão acreditar que elas não vão se adaptar à tecnologia. Agora, é o que você está alimentando, que tipo de pensamento você está alimentando sobre você. Porque se você for ficar pensando que, cara, tecnologia é coisa de outro mundo, que TI, que engenharia, que robótica, que não sei o quê, é só coisa de homem, querida, nesse sentido você vai ficar para trás mesmo, sinto lhe informar. Agora, vamos revisar aí tudo isso que a gente está pensando sobre a gente, né? Até para permitir que a gente continue avançando e não corra esse risco de perder o nosso espaço, porque tudo aquilo que a gente está falando aqui, pelo menos nesse primeiro pedaço, são coisas muito positivas e muito esperançosas que colocam a gente numa frente, numa vantagem. E até numa vantagem. Agora, é escolha nossa também, porque se eu escolher pensar como as mais antigas e com todas essas limitações que às vezes circundam o imaginário coletivo sobre o que é ser mulher, sobre as capacidades, né, que a mulher tem, aí a gente vai perder espaço. É verdade. Então, nesse primeiro bloco, a gente pode se concentrar no seguinte: o mercado de trabalho ele está aberto, já existe uma quantidade grande de vagas não preenchidas por falta de capacitação humana, e independe de ser mulher ou homem. A mulher tem a oportunidade de entrar nesse momento agora, porque se ela se capacita, ela se torna eletiva a essas vagas, sim, a essas funções, que não estão preenchidas por quem quer que seja. Ela tem essa vantagem, por isso ela precisa se preparar academicamente. Aquilo que foi falado semana passada é uma grande bobagem. E aí, esse mercado está preparado para a chegada dessa mulher, desse homem, mas essa mulher principalmente, ela precisa ocupar esse espaço. Só que, para que isso aconteça, também a sua retaguarda atrás vai ter que estar muito pronta, porque tem uma coisa que difere homem e mulher no conceito da existência, do ser, né? Se eu ficar em casa o dia inteiro, eu não dou conta da casa.
Não, olha só, gente, nada Por a mais gente vai que dar tenha tudo conta. Alguma automatizado. coisa a gente sempre tem que largar, cara, senão a gente... em casa ou no trabalho, Não, né? mas eu tô Porque querendo dizer senão o a gente seguinte. faz assim, hora extras eternas, tem um momento que a gente precisa, ó, deixar aí, cara, fingir que não tá vendo, né? Tipo, falar, cara, colocar limites, né? Não, mas o que eu tô querendo dizer não é isso não, eu tô querendo dizer o seguinte, que ela vai pra rua, essa automação também tá chegando em casa. Sim. Tem que arrumar um jeito e a mulher tem que aprender, e uma dessas coisas é saber a hora de deixar mesmo o barco correr e não se cobrar tanto, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que mesmo que a mulher avance, ela vá para o trabalho, ela tendo tudo automatizado, então vai para a rua, em casa ela também vai precisar ter uma retaguarda também nesse aspecto da automatização e de ligar um pouco o botão do automático. Por quê? Porque mesmo que ela vá para o mercado de trabalho, mesmo que todas as coisas sejam automatizadas em casa, um homem em casa, os filhos em casa não são o mesmo que a mulher em casa. A visão é outra, a percepção é outra. Eu estava dizendo para você em off que eu fico em casa, arrumo tudo que tiver que arrumar, quando minha mulher chega, ela encontra uma porção de coisas que eu não fiz. Eu acho que fiz tudo, mas ela acha que eu não fiz nada. Porque a cabeça dela é outra, né? Ela enxerga diferente. Ela enxerga a casa como um controle, uma administração do lar que eu não consigo. Né? Não é porque eu sou homem só, é também. Mas é porque não fomos talhados nisto. Né? E a visão de detalhe também é outra. Né? A visão de detalhe de uma mulher é impressionante. E o homem não, eu pego a roupa que tá batendo na máquina e boto para secar. Bom, isso faz 10 da manhã. Obviamente, às 4 da tarde a roupa já está seca, mas ela vai ficar ali. E se ela não chegar do trabalho, ela vai virar 2 dias, 3 dias ali no varal, está secando. É que a roupa sai sozinha. Então, esse processo da mulher ir para a rua, ele vai precisar de uma retaguarda em casa, mesmo que ela seja solteira. Porque senão ela começa a gerar culpa porque a casa não está arrumada. Eu acho que assim, é a retaguarda e é a gente também meio que se reinventar, né? Tipo, a gente parar para analisar o que é tudo isso, sabe? O que realmente a gente está querendo. Porque assim, eu acho que o potencial, assim, se você tem essa vontade de ir para a rua, de dominar mesmo o mercado de trabalho, vá, porque eu acho que tem tudo a ver, sabe? Para mim não tem essa de que o mundo corporativo é lugar de homem, não de mulher. Para mim eu acho que é lugar de quem quiser ocupar ele. Agora, se eu sei que eu quero ocupar esse lugar, então eu tenho que analisar os outros papéis da minha vida, porque senão, inevitavelmente, em alguma hora isso vai entrar em conflito e você vai entrar num processo de estresse e de autocobrança que vai te adoecer. Então, assim, vamos parar para analisar o todo, né? Assim, que lugar que eu quero ocupar no mundo? E nos outros papéis da minha vida, o que eu posso relativizar, o que eu posso delegar, o que eu posso abandonar, deixar de fazer mesmo e conviver com aquilo, sabe? Tipo, deixar o que é. Então tá. Então se eu estou decidida que eu vou ter uma jornada no mundo corporativo que vai me exigir e que talvez por conta disso eu tenha que abrir mão da maternidade ou eu tenha que rever o que é a maternidade se eu já tenho filho, né? Como é que eu posso ser mãe e ter tempo de qualidade sem ter que ficar tantas horas com meu filho porque o meu trabalho é importante para mim? Agora tem mães que não conseguem abrir mão disso, então para elas talvez seja melhor de fato ficar mais tempo em casa, ter um trabalho que não exija tanto assim, para que ela possa preencher aquilo que é essencial para ela. E que fique sem culpa. Exatamente. E agora, assim, entendendo que não, que o meu lugar é realmente no mercado de trabalho, que eu quero chegar a um alto cargo, ocupar uma gerência, ser CEO de alguma organização, eu tenho que ter um acordo muito bem definido em casa. Se eu for, né? Se eu não for solteira. Por quê? Porque tudo, para as coisas funcionarem, os acordos têm que estar muito bem definidos. E esse é o momento que a gente revisa não só essa questão do mercado de trabalho, mas tudo que a gente quer para a nossa vida e até a nossa própria identidade como mulher. Porque são coisas que não vão caminhar em separado, né? Uma coisa vai sempre puxar a outra. E a gente fala tanto que a gente quer uma sociedade melhor e a gente esquece do nosso papel de criar essa própria sociedade. Então, toda vez que eu digo, sim, eu quero ocupar, eu quero dominar o mercado de trabalho, mas eu não consigo deixar a minha casa sendo cuidada por outra pessoa, eu não consigo dividir ou até delegar, né, a criação dos meus filhos, por exemplo, então eu estou entrando em contradição.
E eu tô me levando para um caminho de sofrimento, que lá em algum momento, mais na frente, uma hora ou outra, a conta vai chegar e eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então, acho que esse é um momento muito oportuno para a gente revisar tudo, não só a questão do trabalho, mas a questão da vida pessoal, da casa, disso que a gente chama de família. E, cara, e aceitar que para algumas mulheres não faz sentido ter um casamento, não faz sentido ser mãe, elas se preenchem com outras coisas. E tem outras mulheres que não, que isso é essencial, elas não vão abrir mão disso. Sabe, aceitar que nós somos plurais e que cada uma tem a sua própria verdade, tem aquilo que traz satisfação, Foi né? muito bom você ter falado sobre a questão de sermos plurais no sentido de mulheres. Homens também são plurais, né? Mas o homem é mais soldadinho, né? No aspecto feminino, de maior pluralidade de circunstâncias e de apelos pessoais e individuais, eu acho que uma das maiores dificuldades da mulher na sociedade como um todo é que existem muito mais papéis femininos a serem vividos, né? Que dificultam até o discurso para um determinado segmento de pensamento feminino. Por quê? Umas querem muito ser mãe e disso não abrem mão, e para isso têm que viver todos os desdobramentos e todas as exigibilidades de uma vida materna. Umas querem vencer na profissão, outras querem ter uma profissão, mas também ter a casa, outras preferem ser esposa e mãe o tempo todo. Então, são tantos papéis, e que todos eles são legítimos, é bom marcar muito bem isso, né? Não existe um tipo Não existe melhor um papel ou pior melhor, de mulher, exatamente. entende? Mulher vai ser o que ela quiser ser. E você, como mulher, tem que ser solidária a esses outros tipos de mulher. E não falar, eu sou melhor porque eu estou no mercado de trabalho e você é uma ultrapassada porque quer ficar em casa. Exatamente. Né? Foi bom você falar disso porque tem, inclusive, uma crueldade entre as mulheres umas com as outras, porque se você tiver, na maioria, for mãe e a outra disser que ela é dada ao trabalho, as outras vão, pô, mas é absurdo, você vai precisar ser mãe, não sei o que e tal, não vão entendê-la. Do contrário, se chega uma mãe no meio de uma porção de mulheres bem-sucedidas, executivas, profissionais, vão dizer assim, mas você não podia ter deixado sua carreira por causa de mulher, quer dizer, é uma crueldade. Cada papel pode ser vivido com integridade, né, com plenitude, desde que esteja bem entendido, claro, e bem aceito, né? Mas eu acho que é essa a dificuldade, porque como são diversos discursos, e o discurso normalmente ele acaba cedendo à pluralidade, acaba cedendo para um padrão. E aí, no que padroniza, dificulta a existência legítima dos outros discursos plurais e marginais ou colaterais, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala sobre mulher no mercado de trabalho e pode ser que aqui você esteja dizendo assim, mas eu não quero o mercado de trabalho. Ok, problema nenhum nisso, né? Mas é importante que você esteja pensando no seguinte, você pode não estar lá no mercado de trabalho, mas esse mercado de trabalho atingirá você de qualquer jeito, porque atingirá você na sua filha, nos seus parentes, atingirá você nos seus conhecidos, nos seus amigas, sim, né? Aquela amiga, por exemplo, que você tem, que você gostaria que ficasse mais tempo com você, mas que não fica porque trabalha, com as automações, pode ser que ela comece a entrar também nesse esquema de poder ter mais tempo para você. A vida como um todo acaba se atingindo porque nada é isolado, né? Então, nessa conversa, nessa pluralidade de discursos, é importante que a gente entenda o seguinte, você pode ver o que você bem entender, o que não pode é você fechar os olhos para a realidade do outro, e não se contemporaneizar com aquilo que está acontecendo no mundo. Isso você não deve fazer. Mesmo que você fique em casa, você prefira cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, você tem prazer em levar o filho na escola, tem prazer em buscar o filho na escola, tem prazer em fazer com ele o trabalho de casa, não tem problema nenhum nisto. Agora, não pode... O problema é você gostar disso e não fazer isso. Seria um problema grave. Mas o problema maior é você se alienar das outras realidades em função da realidade que você prefere. É disso que eu queria dizer. Por que eu falo isso? Porque tem mulheres e tem papéis sendo realizados no mundo que a mulher faz assim, não, eu não gosto de política, eu não quero saber o que está acontecendo. E o pau comendo, o mundo explodindo. Ela pode não gostar de política, ela pode não querer, mas esta política que ela não gosta de acompanhar, inevitavelmente vai atingi-la. Ainda vai, pá,
que você não vai nem saber de onde é que tá eu não vindo. gosto dessas modernidades. Porque você não gosta e fica ignorando. Eu não gosto dessas modernidades. Para mim, isso tudo é coisa que vai passar. Essa modernidade vai te atingir. Você imagina, por exemplo, uma mulher hoje que tem prazer em cuidar da casa, cuidar de tudo, perfeito isso, mas vai atingir o marido dela. A automação do trabalho. É isso que ela vai chegar em casa e vai dizer assim, ó, fui demitido. Mas como assim? Por quê? Para ela é uma surpresa. Porque não está vendo o que está acontecendo no mundo. Porque o mundo está mudando, as coisas. E aí, o que vai na cabeça dela? O que ele fez para ser demitido? Pô, o pobre do homem não fez nada. Ele simplesmente foi envelhecendo, não se adaptou à realidade. Você também não o estimulou a isso, porque também não sabe o que está acontecendo, não acompanhou nada. Esse homem chegou em casa tudo demitido. Esse homem não consegue voltar ao mercado de trabalho com facilidade. Se consegue, ele volta para o subemprego. E aí começa a haver conflito dentro de casa. Mas por que está o conflito? Porque você não comprou nada. Nada. Não viveu o papel. Então, nem o seu papel de backup você fez, né? Não, nem a sua retaguarda você Então quando a gente fala assim, mulher no mercado de trabalho, automação, fica parecendo que a gente está empurrando todo mundo para o mercado de trabalho. Não é isso. Nós estamos falando o seguinte, qual é o comportamento e como vai ser o seu comportamento diante da realidade de que o mercado de trabalho está se automatizando e que para você que quer participar dele, você vai ter que se preparar, e você que não quer participar dele, você vai ter que se preparar também, porque quem está lá por você, porque não existe ninguém isolado no mundo, quem está lá por você vai precisar de que você entenda o que está acontecendo. Esse papel vai acontecer, né? E aí aquele moço que antes era seu príncipe, virou o sapo, nós já falamos isso em outros programas, e que trabalhava todo dia, chegava em casa às 9 da noite cansado, ele vai começar a passar o dia inteiro dentro de casa, cansando você. Então, olha a realidade que se impõe, que é inevitável, vai atingir todo mundo. E que comportamento você vai ter diante dessa realidade? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso no segundo bloco, você não sai daí, já a gente volta, ela vai buscar e vai puxar o segundo bloco. Ela gostou de fazer isso. Tchau.